Vamos lá. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui a mais uma aula do nosso canal, cujo foco é o transtorno de ansiedade social e temas correlatos, né? Como timidez, introversão, inibição social, habilidades sociais e assim por diante, né? Olha só, para quem está chegando aqui pela primeira vez, né, esse canal aqui ele tem uma proposta de compartilhar com vocês temas científicos que envolvem a ansiedade social, né? E uma dessas formas de compartilhar esse conhecimento científico é através dessas aulas que eu ofereço aqui no canal. Essas aulas são baseadas em quê? Elas são baseadas em artigos internacionais que eu faço a tradução já há um bom tempo, há muitos anos. E aí eu decidi compartilhar com vocês esse conhecimento por meio de videoaulas, como essas daqui. Tá ok? A proposta dessas aulas é fazer um apanhado geral e comentar alguns aspectos de um artigo específico. Tudo bem? E o tempo de aula que eu me proponho a fazer é entre 1 hora e 1 hora e meia, para a gente poder ter um tempo de esmiuçar um pouco as ideias que os autores trazem nesse artigo. Ok? Um outro recado que eu gostaria de colocar é o seguinte: se você tem interesse no material dessa aula, assim como todas as outras, eu sempre explico isso no início do vídeo e volto a falar no final do vídeo. É só vocês entrarem em contato comigo por meio dos contatos que eu vou deixar aqui na descrição e também no último slide aqui da aula. Qual é o material da aula? O material da aula se constitui nesses slides aqui que eu preparei, no artigo original em inglês e no artigo traduzido por mim. Ok? Então, para quem não me conhece, né, eu sou Pedro Gouveia, sou psicólogo, né, eu atuo de forma predominantemente na clínica e mais especificamente com pessoas que apresentam queixas ou dificuldades ligadas à ansiedade social, né? E mais recentemente também pessoas que apresentam algum tipo de deficiência intelectual ou múltipla, né? Mais especificamente pessoas que estão dentro do espectro do autismo. Tá? E a minha abordagem terapêutica é justamente essa que a gente vai conversar hoje. A terapia de aceitação e compromisso, mais conhecida como ACT ou ACT. As duas formas de se pronunciar estão corretas. Ok? E eu também me utilizo enquanto método de tratamento os métodos convencionais para a fobia social. Quais? O treino em habilidades sociais, as técnicas de relaxamento e qual é o terceiro método? Treino em habilidades sociais, técnicas de relaxamento e exposição gradual sistemática.
Para além disso, eu também trabalho atualmente com musicoterapia. A gente vai ter aí diversos conteúdos no canal sobre essa abordagem de tratamento musicoterapêutico. Já temos aqui alguns vídeos sobre musicoterapia, mas a tendência é que nós tenhamos cada vez mais conteúdo sobre essa abordagem. Tá? E nessa aula aqui, a gente vai discutir esse artigo aqui, que se chama Terapia de Aceitação e Compromisso para o Transtorno de Ansiedade Social Generalizado, um estudo piloto. Né? Inclusive, o último vídeo que saiu do canal foi sobre a eficácia da ACT para a ansiedade social. E nesse vídeo aqui, por meio desse artigo, a gente vai aprofundar um pouco essa questão de como que é o tratamento baseado na ACT para o TAIS na sua forma generalizada. Tá, ok? Deixa eu botar aqui em modo apresentação. Pronto. Então vamos lá, pessoal. Na introdução do artigo, como já é de rotina, eles começam definindo o que é o TAIS. Né? Então, eles vão dizer o seguinte: o transtorno de ansiedade social, TAIS, é um medo extremo do embaraço ou humilhação em situações sociais ou de desempenho e é caracterizado usualmente pela evitação dessas situações. Percebam o seguinte: nessa definição aqui, os autores eles trazem como medo central do TAIS o medo de situações de embaraço ou situações de humilhação. Repara uma coisa: esses medos centrais aqui, eles são característicos do TAIS até o DSM-4. No entanto, a partir do DSM-5, os autores do manual eles buscaram ampliar um pouco a definição do TAIS para dar conta da heterogeneidade e da complexidade desse diagnóstico. De modo que, por meio das pesquisas teóricas e empíricas, foi-se percebendo que os medos sociais no TAIS eles não se restringiam, em uma boa parte dos casos, a situações de embaraço ou humilhação. Né? E também a partir das experiências clínicas. Né? De modo que, no DSM-5, o medo central passa a ser, então, o medo de avaliação negativa. Reparem que quando a gente fala medo de avaliação negativa, é um tipo, né, de medo que ele é mais abrangente, ou seja, ele cobre mais aspectos do TAIS e supostamente dá conta melhor da heterogeneidade do fenômeno. Ele é um conceito mais útil para a gente avaliar o TAIS em termos clínicos do que simplesmente medo de embaraço ou humilhação. É claro que o medo de embaraço ou humilhação eles continuam sendo bastante relevantes no TAIS. Mas é interessante que o terapeuta, no atendimento a esse tipo de cliente, ele esteja bastante atento à questão do medo de avaliação negativa, que, segundo as teorias cognitivas, é um aspecto cognitivo do TAIS. Por que um aspecto cognitivo?
Porque o indivíduo ele se engaja em preocupações a respeito do que o outro vai achar dele, do que o outro vai pensar, como o outro vai percebê-lo numa situação social. Então, a pessoa ela começa a, digamos assim, criar algumas histórias na mente do tipo: será que a pessoa vai me perceber como desajeitado? Será que eu vou parecer bobo? Será que eu vou parecer ridículo? Será que as pessoas vão achar que eu sou estranho? Né? E daí para frente. Então, é um aspecto cognitivo que envolve o que popularmente a gente chama preocupação com a opinião dos outros. Sem essa característica, dificilmente a gente poderia diagnosticar uma pessoa com tais. Tá? Então, você que é terapeuta e está assistindo essa aula aqui, fique bastante atento e sempre avalie a questão do medo de avaliação negativa. Tá? E, logicamente, existe também um aspecto comportamental, que é o aspecto da evitação dessas situações avaliativas. Tá? Então, o medo geralmente ele está associado a sofrimento e prejuízo marcado em diversas áreas, como trabalho, vida social e familiar. É um transtorno, pessoal, que ele, nas suas formas mais extremas, ele pode chegar a ser incapacitante e gerar um sofrimento subjetivo bastante elevado. Por quê? Porque uma vez que o medo ele envolve, né, contextos sociais, e o indivíduo ele provavelmente ele vai se engajar em comportamentos de evitação social, dificilmente ele vai, digamos assim, prosperar na vida. Por quê? Porque para você prosperar na vida, para você alcançar as suas metas e os seus objetivos, você precisa necessariamente se expor a contatos sociais, né? E se expor de uma maneira efetiva. Ou seja, você ter vamos dizer assim, um comportamento de eficácia social, que nesses indivíduos é extremamente pobre. Né? Então, em boa parte dessas pessoas existe um prejuízo importante na questão das habilidades sociais. E aí o indivíduo ele não consegue progredir no trabalho, na vida pessoal, na vida afetiva e daí para frente. Tá? Aqui ele já começa a falar um pouquinho do subtipo generalizado. Né? Então, o subtipo generalizado do TAIS inclui aquelas pessoas que temem múltiplas situações sociais, e o subtipo específico, aqueles que temem uma ou duas situações sociais discretas. Tá? O que é importante a gente ter em mente aqui? Tá? O DSM ele vai descrever o TAIS generalizado como sendo a forma mais grave do TAIS, em que a pessoa ela vai temer a maioria das situações sociais. Certo? E quanto mais situações sociais a pessoa teme, maior o prejuízo na vida daquela pessoa. É uma questão evidente. Né? E a literatura também vai apontar um dado de que as pessoas com TAIS generalizado costumam temer mais situações de interação social.
Ou seja, situações que vão envolver iniciar e manter conversações, situações de paquera e flerte, situações de abordagem a pessoas estranhas, situações de criar vínculos de amizade, situações em que a pessoa tem que falar na frente de outras pessoas num grupo, num contexto informal. Tá? Então, vocês podem reparar que essas pessoas elas vão temer mais esse domínio específico de situações sociais. Enquanto que o subtipo específico ele vai temer ali 1, 2 ou 3 situações sociais no máximo e que vão envolver predominantemente situações sociais de desempenho, como por exemplo, falar em público num contexto formal, né? Por exemplo, apresentar um projeto no seu trabalho, apresentar um trabalho na faculdade, na escola, tocar um instrumento em público, dançar em público, fazer algum esporte em que a pessoa está sendo observada pelos outros. Então, são aquelas situações mais pontuais que vão envolver algum tipo de desempenho público, em que não necessariamente a pessoa interage com o público. Pode ser inclusive a tarefa de um ator ou um indivíduo que vai fazer uma apresentação de teatro, ou seja, ele vai desempenhar em público, mas ele não vai ter interação social ali com o público. Ok? O TAS, isso aqui é um dado importante, né? O TAS ele é o 4º transtorno psiquiátrico mais comum nos Estados Unidos, depois da depressão maior, dependência de álcool e fobia específica, com uma taxa de prevalência ao longo da vida de 12,1%. Por que isso é um dado importante, pessoal? Eu já mencionei aqui no canal e lá no Instagram também, em diversos momentos, que o TAS ele é uma categoria diagnóstica que no Brasil, quero deixar isso bem claro aqui, no Brasil, ele ainda é um transtorno negligenciado em termos de pesquisas, investigação, qualificação profissional, disseminação do tema, que é a missão aqui do nosso canal, competência clínica para lidar com essas pessoas e daí para frente. Em outras palavras, existe pouco interesse acadêmico e aplicado em relação ao transtorno de ansiedade social. Pelo menos é o que eu observo estando dentro, eu observo de dentro, né, da área, que o TAS é um transtorno negligenciado. Se você for comparar o número de pesquisas, estou falando de Brasil, né, o número de pesquisas, o número de profissionais que lidam com problemas específicos, você vai encontrar que outros diagnósticos psiquiátricos eles têm muito mais, digamos assim, visibilidade do que o TAS. Se você for comparar com a depressão, outros transtornos de ansiedade, como o TAG, por exemplo,
transtorno do pânico, as dependências de substâncias, os transtornos do humor, né, de uma forma geral, o transtorno bipolar, os próprios transtornos de personalidade. Então, o TAS, se a gente fosse montar assim, né, uma lista de quais são os transtornos que tem mais visibilidade, o TAS ele estaria ali nas últimas posições, acredito eu. Estou falando a nível de Brasil. A nível de Estados Unidos, por exemplo, não é assim que funciona. Tá? Então, é interessante a gente ter esse olhar aqui, porque o TAS ele é extremamente prevalente na clínica. Nos Estados Unidos ele é tido como o quarto mais prevalente. No Brasil ele tem uma prevalência também muito grande. A questão, pessoal, é que normalmente as pessoas com esse transtorno ou elas demoram muito a buscar tratamento, né, só quando elas estão, entre aspas, ali no fundo do poço, ou já tentaram de tudo, ou elas simplesmente não buscam tratamento, por uma série de motivos. Tá? Então, olha só. A terapia de grupo cognitivo-comportamental é o programa de tratamento mais amplamente estudado para o TAS e que já se mostrou eficaz por meio de ensaios clínicos randomizados, pesquisas empíricas, tá? E é um tratamento que vai enfatizar os fatores cognitivos que mantêm o TAS. Por exemplo, crenças negativas sobre o próprio desempenho social, bem como fatores comportamentais, que é a questão da evitação dessas situações. Tá? A TGCC ela visa esses fatores de manutenção por meio da reestruturação cognitiva e um esforço para modificar crenças negativas, bem como exercícios de exposição simulada em vivo para reduzir a evitação e testar crenças disfuncionais. Então, olha só, a lógica das TCCs, e no formato grupal essa lógica se mantém, é a mudança de pensamento, em que o termo técnico é esse aqui, ó, reestruturação cognitiva. Cognição diz respeito aos processos de conhecimento do mundo, né? Então, pensamento, memória, percepção, raciocínio e daí para frente. Então, a TCC ela vai visar modificar essas cognições e essas crenças por meio, digamos assim, de um debate lógico com os pensamentos, de questionamentos que vão levar o paciente a, digamos assim, buscar evidências a favor e contra aqueles pensamentos, até que ele possa desenvolver um pensamento alternativo que seria mais funcional. Então, é um processo de substituição, em última análise, de pensamentos avaliados como disfuncionais por pensamentos funcionais ou adaptativos. Ok? E as exposições aqui na TCC, elas vão servir também para reduzir, claro, a evitação e a ansiedade, mas também para testar essas crenças disfuncionais. Então, reparem que a lógica da TCC, ela é uma lógica que ela vai priorizar a mudança cognitiva. Mesmo as estratégias comportamentais, como é o caso da exposição, ela, em última análise, ela vai visar a mudança cognitiva na TCC.
E a gente vai ver que na ACT a lógica é outra. Tá? Então, como eu já comentei, né, diversos estudos sustentam a eficácia da TGCC e ela está incluída na lista de tratamentos empiricamente sustentados. É o que hoje a gente chama das terapias baseadas em evidência. Então, claro, né, a TCC, né, pessoal, ela hoje é tida como um tratamento de primeira linha para a ansiedade social, tanto no seu formato individual quanto no seu formato em grupo. Tá? E aí a gente vai poder, de maneira preliminar, comparar um pouco a ACT nesse contexto de resultados. Tá? Uma meta-análise de Gold e outros autores encontrou que as intervenções de exposição produziram maiores tamanhos de efeito sozinha ou combinada com a reestruturação cognitiva. Diversos estudos mostraram que a terapia de exposição sozinha alcançou resultados equivalentes ao da reestruturação cognitiva. Isso aqui é um dado importante. Por quê? Porque vai nos mostrar que eu não preciso necessariamente lançar mão da reestruturação cognitiva para que eu obtenha os resultados satisfatórios com essas pessoas. No mínimo, os resultados são equivalentes da exposição sozinha e da reestruturação cognitiva. Em algumas vezes, o efeito da exposição é até mais efetivo do que a reestruturação cognitiva demonstrou. Tá? Olha só que coisa interessante, né? Embora as TCCs tradicionais para o TAS tenham se mostrado eficazes, a maioria dos indivíduos continua a demonstrar sintomas residuais e prejuízo após o tratamento. E uma porcentagem significativa não responde ao tratamento. Aproximadamente 25% em alguns estudos. Então, é uma porcentagem significativa de pessoas que não respondem à TCC tradicional. Isso nos leva a pensar o quê? Bem, se nós temos uma boa parte de pessoas que não respondem ao tratamento padrão ouro para o TAS, nós precisamos investigar tratamentos alternativos que tenham fundamentação científica. E a ACT é um deles. Mesmo os pacientes que respondem ao tratamento, seus scores geralmente não atingem os de populações não clínicas e eles continuam a experimentar sintomas significativos pós-tratamento. Ou seja, por meio de análises estatísticas, o estudo ele apontou que após os indivíduos concluírem um tratamento com TCC, eles continuam a experimentar uma ansiedade social significativa, né? E não levam, vamos dizer assim, né? Não levam uma vida como uma de uma pessoa sem o transtorno. Então, alguma coisa precisa ser detectada no sentido de entender o que está fazendo com que esse percentual significativo de pessoas, né, não responda à TCC tradicional. Então, como eu falei, tratamentos novos ou modificados podem revelar-se úteis para melhorar os efeitos dos tratamentos existentes e melhorar
o funcionamento e a qualidade de vida em domínios mais amplos. Então, o presente estudo desenvolveu e examinou um programa de tratamento integrado baseado em exposição padrão para o TAIS com a ACT, um novo modelo promissor de terapia comportamental que incorpora intervenções de mindfulness e aceitação. Então, uma coisa interessante, para a gente observar aqui é que esse estudo ele não utilizou a ACT sozinha, tá? Mas utilizou a ACT integrada com intervenções de exposição. Agora, é óbvio, pessoal, que... Vamos lá. Um terapeuta de qualquer abordagem que seja, mesmo fora da esfera cognitivo-comportamental, sei lá, um terapeuta que trabalhe com gestalt terapia, com terapia existencialista, até mesmo a psicanálise, a exposição gradual, ela tem que fazer parte de um programa de tratamento não só para o TAIS, mas como para qualquer outro transtorno de ansiedade. Por quê? Porque é por meio do enfrentamento dos medos é que o indivíduo vai superar esses medos. Certo? Então, é lógico que um programa de ACT para o TAIS vai incorporar a exposição. Tudo bem? E a questão do mindfulness e da aceitação, isso aqui eu não preciso nem comentar, isso aqui digamos assim, o coração da ACT. Né? Então, olha só. Existem diversos modelos de psicopatologia em que as escolas psicoterapêuticas vão enfatizar. Ou melhor dizendo, elas vão atribuir à psicopatologia a alguns processos cognitivos e comportamentais. Então, cada escola de psicoterapia vai atribuir a psicopatologia a certos processos cognitivos e comportamentais. Então, por exemplo, a terapia cognitiva clássica do Beck, ela vai atribuir os transtornos mentais a distorções do pensamento, a interpretações equivocadas que o indivíduo faz dos eventos. E essas interpretações equivocadas é que vão gerar as alterações emocionais, que vão envolver o sofrimento e que vão gerar os comportamentos disfuncionais. E aí a gente tem o ciclo psicopatológico. Tudo bem? Por outro lado, a terapia do esquema, que, digamos assim, é uma terapia mais recente, é como se fosse uma evolução da terapia cognitiva clássica, ela vai atribuir às psicopatologias, que as psicopatologias são resultado de esquemas iniciais desadaptativos, que são estruturas cognitivas estáveis que o indivíduo desenvolve desde a infância. Então, já é uma outra leitura. Tá? A terapia comportamental dialética, a DBT, ela vai dizer
que as psicopatologias, de forma geral, são resultado de processos de desregulação emocional. A FAP, a psicoterapia analítica funcional, vai entender que a psicopatologia ela é resultado de processos interpessoais deficitários. A gente poderia dizer déficits de habilidades de intimidade interpessoal. A ACT, que é a abordagem do nosso interesse aqui, vai dizer isso aqui. Ela vai sustentar que a psicopatologia é devida, em grande parte, à fusão com pensamentos e sentimentos angustiantes e a consequente luta para controlar ou eliminar tais experiências, que é o que a gente chama de evitação experiencial, mais do que a frequência ou o conteúdo da experiência em si. Então, a ACT ela vai atribuir a psicopatologia a dois processos básicos: fusão cognitiva e evitação experiencial. Isso é só um apanhado, pessoal, para vocês verem que hoje em dia está se discutindo, né, uma integração. Né? A terapia baseada em processos ela veio como uma proposta de integração desses processos todos. Né? Mas eu não vou entrar nisso aqui porque não é o objetivo aqui dessa aula. Tá? Portanto, olha só a lógica da ACT. O objetivo da ACT não é modificar o conteúdo ou a frequência de pensamentos ou sentimentos, como na TCC tradicional, mas aprender a experienciar tais eventos de forma plena, né, sem tentativas de controlar ou eliminar essas experiências, sem defesas, a serviço de alcançar objetivos pessoalmente valorizados. Então reparem que a lógica da ACT é bastante diversa da lógica da TCC. Além disso, a redução dos sintomas em si não é o foco da ACT, embora isso seja esperado como resultado do êxito do tratamento. Qual que é o foco da ACT? O foco da ACT é que o indivíduo ele abra mão dessa guerra com os seus fantasmas internos, vamos dizer assim, né? E ele começa a desenvolver uma atitude mais receptiva, mais benevolente em relação às suas experiências internas, mesmo que essas experiências sejam experiências de sofrimento. No entanto, pessoal, isso que eu percebo muito na minha prática clínica, e a literatura também já aponta esse dado, que ainda que não seja um objetivo da ACT essa redução dos sintomas, um objetivo primário, isso costuma acontecer com muita frequência como um efeito colateral do tratamento. Então, normalmente, os pacientes da ACT relatam sim redução dos sintomas de ansiedade social, mas principalmente da evitação comportamental. Então, olha só. A ACT ela empresta estratégias da TCC padrão, bem como de abordagens humanistas e experienciais. Então, reparem que a ACT, né, enquanto uma abordagem de terceira onda, ela já começa, né, ela já dá esses passos iniciais em direção a uma integração. Não uma Pessoal, olha só, isso aqui é importante. Não uma integração teórica e filosófica, mas uma integração a nível de estratégias, de técnicas. Tá? Então, é feito o uso liberal de metáforas e exercícios experienciais para transmitir os conceitos centrais do modelo.
isso aqui eu queria que vocês frisassem bastante. Por quê? Tal como a TCC, ela, vamos dizer assim, ela tem uma espinha dorsal em termos de estratégia. Então, qual que é a estratégia básica da TCC? É a reestruturação cognitiva, né? E as exposições comportamentais para mudar a estrutura cognitiva do sujeito. Né? Essas são as intervenções básicas. Na ACT, as intervenções básicas elas vão ocorrer por meio de metáforas e exercícios experienciais. A gente vai ver mais para frente mais detalhes sobre isso aqui. A ACT também inclui técnicas projetadas para promover a consciência plena das experiências internas, que é o Mindfulness. Né? O Mindfulness ele vai envolver ali 4 processos do modelo de flexibilidade psicológica. Né? A ACT, no fundo, pessoal, eu acho que é isso que é importante de vocês fixarem. A ACT é uma terapia que ela visa promover a flexibilidade psicológica do indivíduo, que é um modelo, né, de saúde mental e de doença mental que vai envolver 6 processos básicos. Tá? O Mindfulness, especificamente, né, ele é essa atitude, né, de você prestar atenção de forma intencional e sem julgamentos à sua experiência no momento presente. Tá? Pode ser tanto experiências, eventos internos, quanto eventos externos. Mas é você voltar a sua atenção intencionalmente para esses acontecimentos, né, de forma não julgadora. Tudo bem? Com uma postura de abertura em relação ao que está acontecendo. Então, olha só. A ACT ela tem o potencial, então, de servir como uma opção de tratamento alternativa para o TAS por diversas razões. Por exemplo, melhora do funcionamento e da qualidade de vida em várias áreas. Facilita a exposição através da sua ênfase em clarificação de valores, que não é um aspecto que a TCC tradicional ela trabalha de maneira, digamos assim, sistemática, como a ACT. A ACT é uma terapia totalmente baseada em valores. Tá? Então, olha só. Estudos preliminares mostraram resultados promissores para a eficácia da ACT em diversas condições psiquiátricas, como depressão, abuso de substâncias, dor crônica e psicose. Lembrando, pessoal, que a ACT ela está dentro das terapias baseadas em evidência, uma série de condições diagnósticas. Tá? No entanto, né, apenas um estudo avaliou a eficácia da ACT para ansiedade social em uma amostra de 39 estudantes universitários com uma ansiedade bastante específica aqui, né, uma ansiedade de falar em público. Esse estudo comparou a ACT versus a terapia cognitivo-comportamental em grupo com um controle de lista de espera. Embora os scores das medidas de ansiedade social tenham diminuído e a vontade de se engajar em situações de falar em público tenha aumentado em ambos os grupos de tratamento, apenas o grupo ACT mostrou redução significativa na evitação comportamental. Né? E isso faz sentido dentro do contexto que eu coloquei anteriormente, de que, como a ACT ela vai trabalhar muito a questão dos valores, ou seja, daquilo que é importante para a vida do sujeito,
aliado a intervenções baseadas em aceitação, é claro que o indivíduo ele vai estar muito mais disposto, muito mais aberto a sentir o próprio desconforto em situações sociais e muito mais motivado a se envolver em exposições sociais. Tá? Estudos examinando os potenciais mecanismos de ação da ACT encontraram que a evitação experiencial é um mediador significativo entre o resultado e a condição de tratamento. Em outras palavras, o terapeuta ele reduzir a evitação experiencial é o indicador do sucesso da terapia dentro do modelo da ACT. Tá? No entanto, nós ainda temos poucas pesquisas sobre o papel específico da evitação experiencial na ACT brutais especificamente. Então, o presente estudo ele buscou desenvolver um protocolo integrado de ACT mais exposição para adultos diagnosticados com TAG generalizado e examinar a sua aceitabilidade e eficácia preliminar. Então, nesse estudo aqui, os autores desenvolveram um protocolo de 12 sessões que incluiu exercícios de exposição no contexto da ACT. Foi hipotetizado que os participantes demonstrariam melhoras significativas nos resultados. Por exemplo, na sintomatologia, prejuízo, qualidade de vida e daí vai. E que essas melhoras seriam mantidas no follow-up, ou seja, no processo de acompanhamento pós-tratamento. Tá? Um objetivo secundário foi examinar a relação entre as mudanças nas medidas de processo e resultado do tratamento para explorar o momento específico das mudanças e identificar potenciais mecanismos de ação do tratamento para estudos futuros. Qual foi o método utilizado aqui nesse estudo, pessoal? Participantes. Então, os participantes foram 19 adultos, em que aproximadamente um pouco mais da metade ali mulheres, recrutados através da mídia comunitária e referências profissionais de uma clínica universitária de ansiedade, que preencheram os critérios do DSM-4-TR. Então, reparem que o artigo ele ainda é ali do período do DSM-4, que preencheram então esses critérios diagnósticos brutais, subtipo generalizado, com base em uma entrevista clínica estruturada padrão. Então, como o subtipo generalizado ele tem uma definição muito vaga, no sentido de que o que seria de fato temer a maioria das situações sociais? O que quer dizer a maioria das situações sociais? Isso, inclusive, é um foco de muita discussão na literatura da ansiedade social, em que a gente tem aí algumas discordâncias entre certos autores e cada autor ele acaba definindo de uma maneira particular essa expressão. Então, aqui nesse estudo, o subtipo generalizado ele foi definido operacionalmente como o medo e evitação de 3 ou mais situações sociais distintas. Tá? Os critérios de exclusão do estudo foram os seguintes: histórico de dependência de substâncias nos últimos 6 meses, retardo mental, algum transtorno invasivo do desenvolvimento, transtorno mental orgânico, potencial suicida agudo, participação anterior em TCC ou terapia comportamental para o TAG. A idade média do grupo da amostra foi de 31 anos, a maioria era caucasiana, solteira e com emprego em tempo integral.
Em função dos dados epidemiológicos terem sido indicado altas taxas de comorbidade do eixo 1 com o TAIS, os participantes com diagnóstico comórbido foram incluídos no estudo. Isso aqui é um dado bastante conhecido, né, para quem tem familiaridade com o TAIS, de que o TAIS, né, ele normalmente vem acompanhado de um outro diagnóstico psiquiátrico, tá? Principalmente o transtorno depressivo maior, o abuso de substâncias, especificamente o abuso de álcool, ou então algum outro transtorno de ansiedade, principalmente fobias específicas ou o TAG. Tudo bem? Então é uma coisa muito rara de acontecer do indivíduo ele ter somente o TAG. No entanto, o TAG foi considerado claramente a condição primária e de maior gravidade do que os outros diagnósticos para inclusão. Quais foram as medidas utilizadas nesse estudo? Entrevista clínica estruturada para transtornos do eixo 1, o DSM-4. Né? Então, a SCID é uma entrevista diagnóstica estruturada amplamente utilizada para os principais transtornos do eixo 1, com base nos critérios do DSM-4. Entrevista clínica estruturada para transtornos de personalidade do DSM-4, a ICD-2. A ICD-2 é uma entrevista diagnóstica estruturada para transtornos de personalidade do eixo 2, com base nos critérios do DSM-4. Apenas a seção do transtorno de personalidade evitativa foi utilizada em função da alta comorbidade entre o TAIS e o TPE. Né? Quando eu falei das comorbidades, pessoal, eu citei, né, como as principais comorbidades do TAIS os transtornos depressivos, o abuso de substâncias e outros transtornos de ansiedade. Obviamente, eu não citei o transtorno de personalidade evitativa, porque no meu entender, né, e no entender aí, eu poderia arriscar dizer da maioria dos estudiosos do TAIS, o TPE ele não representa uma categoria diagnóstica diferente do TAIS. Dada a tamanha sobreposição de sintomas entre uma condição e outra. Então, assim, eu acho que nem vale a pena mencionar comorbidades entre TAIS e TPE. Isso, a meu ver, não faz sentido. Tá? O TPE ele seria uma forma mais grave do TAIS e não uma categoria diagnóstica distinta. Tudo bem? Foi utilizado também o Inventário de Ansiedade e Fobia Social, né? O SPAI. O SPAI é uma medida de autorrelato de 45 itens que avalia os sintomas clínicos do TAIS. A subescala de fobia social de 32 itens, o SPAI-SP, foi utilizada na análise por ser o melhor índice dos sintomas de ansiedade social. Escala de Ansiedade Social de Leibowitz. A LSAIS é um inventário de 24 itens que avalia o medo e evitação de diversas situações sociais. A versão de autorrelato foi utilizada nesse estudo. Essa aqui é bem conhecida, né? A LSAIS. Versão breve da escala de medo de avaliação negativa, a BRIEF-FNE. A BRIEF-FNE é uma medida de 12 itens que avalia as preocupações com avaliação negativa por outros, com base em uma escala Likert de 5 pontos. Foi utilizada também a escala de incapacidade de Sherham, né, a SDS, que é uma medida de autorrelato que avalia o prejuízo dos sintomas relacionados a uma doença psiquiátrica. Ela avalia o prejuízo no trabalho, atividades sociais, de lazer e vida familiar em uma escala Likert de 10 pontos.
O inventário de qualidade de vida, o QOLI, né? Que é uma medida de 32 itens que avalia a importância e a satisfação em diversos domínios, como saúde, amizade, trabalho e daí para frente. Questionário de ação e aceitação, que aqui é um questionário desenvolvido especificamente no contexto da ACT, né? Então, o A aqui é uma medida de 9 itens que avalia a evitação emocional e a inação, né? Ou, em outras palavras, a apatia, né? Por exemplo, quando me sinto deprimido ou ansioso, não consigo cuidar das minhas responsabilidades. E também é avaliada numa escala Likert de 10 pontos. Questionário de controle da ansiedade, o ACQ, né? É uma medida de 30 itens que avalia a percepção de controle sobre as reações emocionais e eventos externos. Ela consiste de 2 subescalas. A escala de eventos, então, por exemplo, há pouco que eu possa fazer para mudar os eventos assustadores, e reações. Geralmente consigo colocar pensamentos preocupantes fora da minha mente facilmente. Eles utilizaram aqui uma série, né, de questionários avaliativos. Essa parte aqui eu vou passar rápido, tá, pessoal? Porque isso aqui vocês podem consultar os detalhes, né, no artigo original ou no artigo traduzido. Então, o questionário de vida valorizada, o VLQ, que é uma medida de 10 itens que avalia a importância e consistência dos valores pessoais em diversos domínios, como trabalho, família, recreação, divertimento. Os itens são classificados em uma escala Likert de 10 pontos. Escala de impressão clínica global, a CGI, que é uma avaliação clínica global da gravidade e melhora em uma escala Likert de 7 pontos. Foi feita também uma avaliação comportamental. Então, os autores utilizaram ali 3 tarefas padronizadas de roleplay comportamental, em que foram administradas essas tarefas para avaliar o desempenho comportamental, né? Então, um roleplay diádico, ou seja, com 2 pessoas simulando uma interação com um confederado, com um par. Um roleplay triádico simulando uma conversação com 2 confederados e, finalmente, um discurso improvisado. As avaliações de habilidade e ansiedade foram obtidas a partir do autorrelato dos participantes e avaliações de observadores. Os roleplays foram filmados e vistos posteriormente por observadores cegos que avaliaram a qualidade das habilidades sociais e a ansiedade dos participantes em uma escala Likert de 5 pontos. E, finalmente, uma pesquisa de satisfação do cliente, né? Que foi uma pesquisa criada para esse estudo a fim de medir a aceitabilidade do tratamento, ou seja, o quanto que aquele tratamento ali foi bem recebido, digamos assim, pelos clientes, né? Os participantes foram solicitados a avaliar a sua satisfação com o tratamento e o seu terapeuta separadamente em escalas Likert de 5 pontos. 1, nada satisfeito, 5, completamente satisfeito. Também foi perguntado aos participantes se eles recomendariam o tratamento a um amigo e foram solicitados a avaliar sua concordância com as declarações de que o tratamento reduziu seu medo e evitação em situações sociais, também em uma escala Likert de 5 pontos. Então, no que consistiu o tratamento, né? Como a gente colocou ali numa parte anterior aqui da aula, o tratamento ele foi realizado em um formato individual, utilizando um manual de tratamento detalhado. Tá? Esse manual aqui, pessoal, foi um manual da ACT para transtornos de ansiedade, adaptado para a ansiedade social. Tá? Todos os participantes receberam 12 sessões semanais de 1 hora de ACT
em uma clínica universitária de ansiedade. O que foi trabalhado, então? Agora ele vai começar a descrever, né, o passo a passo do que foi feito, né, do que foi desenvolvido em termos de intervenção em cada sessão. Né? 4 conceitos principais foram apresentados no tratamento como um todo. Tá? A ideia da desesperança criativa. Tá? Eu não vou me ater, pessoal, à explicação, obviamente, desses conceitos aqui, que são conceitos muito específicos da ACT, e não é proposta da aula que a gente esmiuçar os conceitos da ACT. Tá? A ideia aqui é mostrar principalmente os resultados que os autores encontraram em termos de eficácia da ACT para o TAG. Então, a desesperança criativa foi apresentada nas sessões 1 e 2. Tá? A aceitação na sessão 3. Então, os exercícios de exposição foram iniciados nessa sessão, continuados até a sessão 12, que era a última, e modificados para maior consistência com a ACT. Por exemplo, ênfase em praticar a disposição, em experienciar a ansiedade em situações sociais, ao invés de tentar reduzir a ansiedade até o final do exercício, que não é a proposta da ACT, e sim a proposta da TCC tradicional. O Mindfulness, que foi introduzido a partir da 4ª sessão. Valores e objetivos a partir da 7ª sessão. Olha só o que eu falei para vocês quando eu comentei sobre as intervenções centrais da ACT. Né? Todos os conceitos chaves foram explicados através de metáforas e exercícios experienciais. Tá? Aqui só um breve comentário. Na ACT, pessoal, diferentemente de outras abordagens terapêuticas mais tradicionais, nós vamos evitar, de alguma maneira, a explicação conceitual verbal para o cliente. Em outras palavras, nós não vamos, ou pelo menos nós não deveríamos, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, a ideia de disfusão cognitiva, explicar para o cliente: a disfusão cognitiva é a ideia de você observar os seus pensamentos através de uma perspectiva, como se você fosse um observador externo, e etc, etc, etc. Nós não vamos atuar dessa maneira. Nós vamos priorizar vamos dizer assim, a criação de uma experiência de difusão cognitiva para que o cliente consiga sentir o que é a difusão cognitiva. Então, nós podemos propor, ao invés de explicar verbalmente o que é difusão cognitiva, nós podemos utilizar uma metáfora ou propor um exercício experiencial. Por exemplo, o exercício das folhas no rio. A gente pode propor ao cliente o seguinte: feche os olhos. Aqui eu vou falar de uma maneira muito breve, tá, pessoal? Feche os olhos. Imagine um grande rio de fluxo lento, rodeado de árvores, com um tempo ensolarado. Agora se imagine sentado de frente a esse rio. Se imagine observando o fluxo do rio. Imagine agora que
começam a cair algumas folhas nesse rio. Comece a imaginar agora um pensamento específico escrito na folha desse rio. Imagine esse pensamento escrito nessa folha seguindo o fluxo do rio, indo cada vez mais longe de você e daí para frente. Então, a ideia é criar uma experiência para que o cliente entenda o que é difusão cognitiva e não simplesmente a gente explicar verbalmente. Tá? Como na terapia comportamental padrão para o TAS, exercícios de roleplay, exposição em vivo atribuídos como tarefa de casa e treino em habilidades sociais foram incorporados ao tratamento. Isso aqui, independentemente da abordagem de tratamento, pessoal, do meu ponto de vista, isso é necessário em qualquer tratamento de pessoas com TAS. Tá? E foram iniciados então na terceira sessão. Cada sessão terminou com uma breve revisão, exercícios sugeridos para praticar entre as sessões e atribuição de tarefas de casa. Isso aqui não difere muito da TCC tradicional. Qual foi o procedimento utilizado? Os potenciais participantes foram submetidos a uma entrevista telefônica inicial, na qual o objetivo do estudo foi discutido e uma breve descrição dos problemas apresentados foi determinada. Durante a entrevista diagnóstica, foram obtidas informações demográficas e medidas de linha de base a partir de questionários de autorrelato. Essa parte aqui eu vou passar bem por alto também, tá, pessoal? Os detalhes, como eu falei, vocês podem encontrar no artigo original. Né? Após as avaliações pré-tratamento serem concluídas, os participantes receberam então as 12 sessões individuais de ACT de 1 hora por semana. Os terapeutas eram estudantes de doutorado em psicologia clínica avançada que foram submetidos ao treinamento do protocolo ACT pelo James Ebert, que é um pioneiro aí no tratamento dos transtornos de ansiedade para ACT e é um investigador, um pesquisador da ACT para a ansiedade social. As sessões de tratamento foram gravadas em áudio com o consentimento dos participantes e 10% das fitas foram selecionadas randomicamente de todas as sessões possíveis e avaliadas utilizando um formulário de integridade do tratamento para determinar a adesão ao manual. As sessões também foram avaliadas para garantir que os terapeutas não tenham utilizado reestruturação cognitiva. Isso aqui é uma estratégia contraindicada para quem trabalha com ACT, né? Pelo menos assim, no sentido clássico da reestruturação cognitiva, ou discutissem conceitos relevantes à terapia cognitiva, por exemplo, que o objetivo da exposição é reduzir a ansiedade em situações sociais. Esse não é o objetivo dentro da ACT. Na metade e no pós-tratamento, os participantes preencheram as mesmas medidas de autorrelato e as escalas de gravidade melhora na escala CGI. Como eu coloquei, maiores detalhes sobre os procedimentos, consultem o texto original. Análise estatística também, eu vou passar aqui bem rapidamente. Os dados foram examinados para as desistências do tratamento e dados ausentes. As análises de intenção de tratamento foram realizadas como análises primárias. Foram analisadas as medidas de resultado e de processo de forma contínua, utilizando análises de variância univariadas e multivariadas. Novamente, detalhes sobre análise estatística, consultem o texto original. Bom, o que a gente encontrou então? A gente não, né? O que os autores encontraram então como resultados? Né? Olha só. Fluxo de participantes.
Dos 19 participantes que iniciaram o tratamento, 2 desistiram antes do ponto de avaliação no meio do tratamento. Além disso, um participante concluiu o tratamento, mas não concluiu as avaliações pós-tratamento ou de follow-up. Período de linha de base. Não foram encontradas diferenças significativas entre os scores de linha de base e pré-tratamento nas medidas de autorrelato. Em relação à aceitabilidade do tratamento, a maioria dos participantes ficou satisfeito ou muito satisfeito com o tratamento, 93,8%, e com seu terapeuta, 100% dos participantes. Todos os participantes relataram que recomendariam o tratamento a um amigo e concordaram com as declarações de que o mesmo reduziu o seu medo e evitação em situações sociais. Então, em dados de autorrelato dos pacientes, a ACT foi bastante efetiva. Medidas de resultado. Autorrelato. Uma série de resultados estatísticos mostraram que a gravidade dos sintomas e o medo de avaliação negativa reduziram de forma significativa ao longo do tratamento. E no follow-up. Maior qualidade de vida percebida do pré-tratamento ao follow-up. Menor discrepância entre os valores declarados e ação consistente do pré-tratamento ao follow-up. E redução do prejuízo em todos os domínios. Ou seja, a ACT ela se mostrou bastante efetiva em uma série de medidas de resultado, incluindo medidas de resultado que, em boa parte dos estudos de TCC, não são avaliadas. Por exemplo, a questão da qualidade de vida e a questão das ações consistentes com valores. Tá? Os detalhes, maiores detalhes, vocês podem ver no texto original. Em relação à avaliação do clínico, os resultados estatísticos mostraram redução significativa da gravidade em todos os momentos. Isso, uma avaliação do terapeuta. Na avaliação comportamental, os resultados estatísticos mostraram maior autoavaliação de desempenho e menores classificações SUDs, que é a escala de unidades subjetivas de sofrimento, no pós-tratamento, assim como a avaliação dos observadores de habilidades sociais dos participantes, significativamente maior no pós-tratamento e menor para a ansiedade em comparação ao pré-tratamento. Ou seja, eles tiveram também um ganho em habilidades sociais no pós-tratamento e uma redução da ansiedade em comparação ao início do tratamento. Medidas de processo. O AAQ foi escolhido como uma medida de processo consistente com a ACT, porque foi designado para avaliar a evitação experiencial, que é um processo primário na ACT. Foi demonstrado, como já era de se esperar, menos evitação experiencial do pré-tratamento ao follow-up. O ACQ foi escolhido como uma medida de processo inconsistente com a ACT, porque é aquele questionário que vai avaliar a percepção de controle das reações emocionais. Por quê? Porque foi delineado para medir a percepção de controle sobre a ansiedade. Análises exploratórias de processos. As análises foram realizadas para examinar a relação entre as mudanças nas variáveis de processo e o resultado do tratamento. Os resultados mostraram que as mudanças prévias no AAQ previram mudanças subsequentes na gravidade dos sintomas, mesmo após o controle das mudanças nos sintomas. Maiores detalhes, novamente, vocês consultem o texto original. Finalmente, pessoal, para a gente fechar aqui nossa aula,
O que a gente pôde então concluir, né, em termos de reflexões no que diz respeito ao tratamento ACT para ansiedade social? Olha só. Os participantes consideraram o tratamento bastante aceitável e, digno de nota, também relataram maior concordância com a declaração de que o tratamento resultou em diminuição da evitação comparado ao medo em situações sociais. Por quê? Porque, como falei diversas vezes aqui ao longo da aula, e vou repetir, a proposta da ACT não é necessariamente reduzir o medo, mas antes do medo, reduzir os comportamentos improdutivos, os comportamentos que vão distanciar o cliente dos seus valores, daquilo que é significativo, daquilo que é importante para o cliente. Então, de fato, é esperado que o tratamento na abordagem da ACT diminua mais a evitação do que o próprio medo. Tudo bem? Isso é consistente com a ACT, que encoraja os indivíduos a se engajarem em comportamentos valorizados sem necessariamente ter que reduzir a ansiedade. Embora a redução, isso aqui a gente comentou também, né? Embora a redução dos sintomas não seja o foco primário da ACT, os resultados mostraram melhora significativa do pré-tratamento ao follow-up nas medidas de autorrelato dos sintomas de ansiedade social, o que seria esperado, visto que os pacientes diminuíram o uso de estratégias baseadas na evitação. Além disso, os pacientes relataram aumento do funcionamento e da qualidade de vida, bem como maior consistência entre os comportamentos e valores declarados no pré-tratamento ao follow-up. Então, olha só, isso aqui é uma coisa importante. Os resultados preliminares sugerem que a ACT pode ter o potencial de aumentar a qualidade de vida Só um minutinho aqui, pessoal. Deixa eu dar uma pausa aqui. Bom, voltando aqui então, pessoal. Tive que abrir aqui o interfone, que eu não tenho ninguém em casa. Eu tive que receber aqui uma encomenda. Provavelmente eu não vou editar esse vídeo em função de eu não ser muito adepto a questões de edição, tá? A gente já está finalizando aqui a aula. Deixa eu botar aqui em uma apresentação. Já está finalizando aqui a aula com a parte principal, né? Coisas que acontecem, né? Então, olha só. Os resultados preliminares, eles sugerem que a ACT pode ter o potencial de aumentar a qualidade de vida tanto ou mais do que a TCC tradicional, embora mais estudos sejam necessários para compará-las diretamente, tá? É claro, isso aqui é uma conclusão relativamente esperada, né? No sentido justamente que eu venho conversando com vocês ao longo da aula, que a ACT é uma terapia focada em valores. Ela é focada em uma intervenção que visa promover uma vida significativa, uma vida com propósito para o cliente. E a TCC tradicional, ela não volta tanto a sua atenção para isso, né? E isso, obviamente, né, pessoal, reflete nos resultados do tratamento nessa variável específica, tá? Os resultados mostraram que os participantes relataram menos evitação experiencial
ao longo do tempo, e isso é consistente com pesquisas anteriores sobre a ACT para transtornos de ansiedade. Então, a gente já viu esse dado aqui anteriormente, né? Os participantes relataram maior percepção de controle sobre as reações emocionais e eventos externos ao longo do tempo, embora esse também não tenha sido um foco do tratamento. Isso aqui foi mais um efeito colateral. O presente estudo ele possui vários pontos fortes, como avaliações multimodais, avaliadores independentes e verificação de integridade do tratamento. As limitações desse estudo incluem o tamanho da amostra pequeno, ausência de um grupo controle de lista de espera, ausência de uma condição de comparação e avaliadores independentes não cegos que concluíram as medidas avaliadas pelo clínico no momento da avaliação. Então, os tamanhos de efeito do presente estudo foram semelhantes a outros estudos utilizando a TCC para o TAIS. Em outras palavras, né, a questão da eficácia da TCC e da ACT para o TAIS, a gente poderia dizer que a eficácia é equivalente pelos estudos que a gente tem até aqui, que não custa nada dizer, são poucos estudos ainda. Tudo bem? A TCC é um tratamento empiricamente sustentado para o TAIS generalizado, como a gente já comentou. No entanto, novamente esse dado, uma porcentagem significativa de participantes ainda não responde aos tratamentos de TCC existentes. Portanto, são necessárias outras intervenções que possam reduzir a evitação experiencial e comportamental relacionada à ansiedade social e aumentar a qualidade de vida, especialmente para aqueles que não respondem à TCC tradicional. O presente estudo, então, sustentou a aceitabilidade e a eficácia preliminar da ACT, mais exposição para o TAIS generalizado, embora ainda sejam necessários, como a gente colocou, mais estudos abordando a eficácia específica da ACT para o TAIS em relação aos tratamentos já estabelecidos, como a própria TCC. Bom, então essa aqui é a referência, tá, pessoal? Que foi o artigo que eu utilizei aqui para fazer essa aula. Sempre lembrando, né, quem tiver interesse no material de aula, novamente, que consiste nesses slides aqui que eu apresentei para vocês, nesse artigo aqui, ó, que é o artigo original, tá? E no artigo traduzido por mim, é só entrar em contato com os contatos que eu vou deixar aqui na descrição e que também estão aqui nesses slides aqui. Tem o meu site e tem o meu e-mail aqui. Então, gostaria de agradecer a você que ficou até aqui, até o final dessa aula. Peço desculpa aí pela breve interrupção que a gente teve aqui, mas acredito que isso não tenha prejudicado o andamento, né, a compreensão da aula. Tá? Se você gostou dessa aula, se você achou útil essa aula, não esqueça de deixar aí o seu gostei, o seu like, se possível também me dá um feedback aqui nos comentários, se você ficou com alguma dúvida, alguma sugestão, o que você achou, o que você aprendeu com essa aula aqui. E logicamente, né, pessoal, se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, que de tempos em tempos a gente está trazendo algumas aulas aqui, que são aulas com conteúdo completamente diferenciado aqui para vocês. Vocês não vão encontrar isso em lugar nenhum, né? Para a gente poder avançar nesse processo aí. Bom, então é isso. Um abraço e
até o próximo vídeo.